E aí pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da Semana GrowArch. Bom, no episódio passado eu te contei um capítulo da minha história, onde por muito pouco eu não abandonei não só a vontade que eu tinha de mudar a minha forma de trabalhar, mas também a própria faculdade de arquitetura. E felizmente isso não aconteceu, eu consegui dar a volta por cima e me especializar num software que já em 2008 eu entendi que era uma das ferramentas do futuro na elaboração de projetos arquitetônicos. E como eu te disse, a partir disso várias oportunidades começaram a aparecer na minha vida profissional. Então eu fui contratado para implantar o Revit em escritórios de arquitetura que estavam começando, a sua migração para o BIM. E esse conhecimento, que nem eu imaginava que iria me dar tanto retorno, se traduzia em termos financeiros também, porque eu percebi que eu podia cobrar muito mais do que o salário que eu estava acostumado no estágio, e as empresas elas estavam sim dispostas a pagar para esse tipo de serviço. Então com o tempo o Revit começou a devagarinho se popularizar na faculdade. Meus colegas sabiam que eu já tinha alguma experiência com o software, então eles me convidavam para dar aulas particulares. Eram turmas pequenas, de 2 a 4 pessoas, que se organizavam, me chamavam para ministrar o curso que eu mesmo montei e também me remuneravam muito bem para isso. Então esse curso eu chamei na época de GrowArch. Essas foram as oportunidades que apareceram para mim e eu consegui agarrar elas. Mas ainda nesse episódio eu quero te mostrar quais as oportunidades que vão aparecer para ti caso tu decida entrar para a comunidade GrowArch e te dedicar às aulas e aprender de vez o conteúdo passado no curso. Mas antes eu quero te explicar como eu conheci o segundo software que também mudou a minha trajetória com ainda mais força do que o primeiro. Mesmo dominando o Revit quase que na plenitude, eu sentia a falta de uma forma mais rápida para renderizar as minhas imagens. Isso a gente já estava lá em 2011 mais ou menos, e eu via que alguns colegas da faculdade apresentavam renders muito bons nos painéis, mas reclamavam da eternidade que demorava para produzir aquelas imagens. Eu também percebi que mesmo os grandes escritórios onde eu implantei o Revit dependiam de terceiros para produzir as suas imagens, porque não tinham um software que atendesse o que eles imaginavam, nem o pessoal capacitado para produzir esse tipo de render. E conversando com os arquitetos, um dos arquitetos responsáveis por um desses escritórios, eu descobri que essas empresas terceirizadas elas cobravam uma fortuna por esse serviço prestado. Daí fui lá eu de novo, me atirei no Google, mas dessa vez para ver se eu encontrava fóruns de discussões. Eu queria descobrir qual a opinião das pessoas que já trabalhavam no meio de renderização, com as vantagens e desvantagens do software, fazer um comparativo. E eu percebi que tinha um Lumion ganhando uma certa força no mercado. Já havia várias pessoas falando bem, dizendo que a interface era bem intuitiva e até parecida com um videogame. Eu fiquei curioso, fui dar uma conferida para ver como é que era. E os caras estavam certos, eu me sentia num jogo de PlayStation ali naquelas cenas. De cara eu já vi a quantidade enorme de blocos, de carros, vegetação que o programa me oferecia para ambientar as cenas, E depois eu percebi que, diferente dos outros softwares de renderização, tudo ali acontecia em tempo real. Então se eu mudasse a posição do sol, eu já via os resultados na hora na minha cena, E para gerar a imagem final bastava alguns segundos, e isso sem falar na possibilidade de produzir vídeos dos nossos projetos. Mas ainda assim, mesmo com todas essas facilidades, muita gente ainda reclamava dos resultados finais dos renders, dizendo que não chegava nem perto de um V-Ray ou outros softwares que tomavam conta do mercado. Mas garimpando mais na internet, eu encontrei o site de um gringo que ostentava uns renders muito realistas assim no site, e todos eles feitos 100% com Lumion. Eu comecei a ler os conteúdos do cara, assistir alguns vídeos que ele postava e aplicar os ensinamentos, e não demorou muito para que eu começasse a gostar de fato dos meus renders, os renders que eu produzia também na mesma plataforma. Isso fez com que eu tivesse um combo de 2 softwares que me entregavam agilidade na compatibilização e na modelagem e fotorrealismo e muita rapidez na renderização. E o mais legal é que ambos tinham uma perfeita integração entre si. Então eu podia dizer
que eu era um dos únicos a dominar realmente o Revit e o Lumion na faculdade, e a partir daí muitas outras oportunidades começaram a aparecer na minha vida. As turmas de alunos que antes eram de no máximo 4 pessoas, elas passaram a crescer para 15, 20 alunos. Eu fui chamado para ministrar o curso que eu havia desenvolvido na principal universidade daqui da Serra Gaúcha e para turmas ainda maiores. Nessa época eu já havia aberto o meu próprio escritório, mas de uma forma meio corrida, assim, eu estava um pouco desorganizado, a gente estava um pouco desorganizado. Mas quando eu decidi reestruturar a empresa com os meus sócios, entendendo que tudo aquilo que eu havia desenvolvido em outras empresas pudesse ser transposto para a nossa, né, eu percebi um divisor de águas. O nosso portfólio foi completamente remodelado e os nossos projetos, modelados em Revit, eles foram renderizados novamente em Lumion para ganhar ainda mais atenção. E as nossas redes sociais foram crescendo, né? A gente começou a ter um faturamento muito mais significante do que anteriormente. Mas no final de 2018, no ano passado, depois de um reencontro com alguns colegas de faculdade, eu percebi que muitos profissionais de arquitetura ainda utilizavam aquela metodologia tradicional que eu tinha falado lá no episódio 1, com muito retrabalho, muito tempo perdido, e que eu já considerava ultrapassada há 10 anos atrás, imagina só atualmente, né? Muitos deles ainda me perguntaram se eu ainda dava curso de Revit e de Lumion, então eu tive uma outra ideia e dessa vez muito mais ousada, na verdade. Se ali naquele núcleo 6 ou 7 pessoas já estavam me procurando para ensinar os softwares, né? Imagina quantas pessoas estariam na mesma situação que essas outras pessoas em outras cidades e outros estados do Brasil. Será que não havia uma forma de eu levar o que eu sabia para esses outros colegas com ainda mais qualidade nas minhas aulas? Foi aí que nasceu o GrowArch Online. Hoje não é novidade para ninguém que a metodologia BIM ela já está se tornando cada vez mais forte no mercado da arquitetura e da construção civil, e em países desenvolvidos como os Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa, projetos de obras públicas elas já devem ser desenvolvidos em BIM para que haja mais transparência na parte de orçamentação das obras públicas e na própria visualização dos projetos. E aqui no Brasil, recentemente, saiu também um decreto federal que fomenta o uso do BIM nos projetos públicos. Mas isso não se limita ao segmento público, né? Os escritórios de arquitetura, ou pelo menos os maiores escritórios de arquitetura, estão todos num processo de migração para o BIM. E além disso, não se limitam mais a empresas terceirizadas para produzir as imagens dos projetos que eles produzem, né? Sendo em muitos casos mais vantajoso contratar um profissional que produz essas imagens. A gente deve lembrar também que já foi o tempo que os escritórios de arquitetura cresciam apenas pelo boca a boca, né? Nos tempos que a gente está hoje, de mídias sociais, é quase que uma obrigação expor o teu trabalho rotineiramente nas plataformas que a gente tem disponível. E nesse sentido, imagens e vídeos encantadores, eles são ainda mais necessários para te convencer o teu cliente e trazer, né, esse novo cliente para o teu escritório. Os escritórios de arquitetura, construtoras e até mesmo os órgãos públicos, eles precisam de profissionais que dominem essas ferramentas de verdade. E essas são justamente as oportunidades que eu falei que eu ia te trazer. E essas oportunidades elas vão passar e só quem estiver realmente preparado vai poder agarrar elas. E muitas vezes elas não vão passar toda hora. Então, quanto antes tu te preparar, melhor para poder atender isso. No caso de empreendedores, né, ou seja, os profissionais que querem abrir os seus próprios escritórios, um software BIM e uma ferramenta potente de renderização são igualmente necessários, porque a gente sabe que o mercado de trabalho está muito competitivo e só quem se destacar de verdade vai sobreviver. E não adianta a gente pensar no escritório para ser mais um, isso não é sustentável. Se é para entrar no jogo, a gente tem que entrar para ganhar. E é aí que o GrowArch vai te ajudar. Eu sei que eu te passei muitas informações e talvez tu até precise de um tempo, né, para digerir tudo isso que eu te falei, mas faz um exercício bem simples assim. Entra na internet, pesquisa as vagas de emprego relacionadas à arquitetura, não só aqui, mas em outros países também, e tu vai ver com os teus próprios olhos a demanda que se tem por profissionais que já dominam ferramentas BIM e de renderização. É impressionante assim.
Tá, mas por que o Revit e por que o Lumion, né? Quais as vantagens com relação aos outros softwares do mercado? Será que me inscrevendo no GrowArch eu vou realmente aprender a dominar essas ferramentas como eu preciso no mercado de trabalho? E é sobre isso que a gente vai conversar no próximo e último episódio da nossa série. Lá eu vou te mostrar por que o GrowArch é diferente de qualquer outro curso que a gente tem no mercado e como eu vim lapidando essa metodologia ao longo de tantos anos para que hoje ela seja o que ela é. Então por isso eu te espero amanhã aqui no mesmo horário. Até mais, valeu!